Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o módulo de medição. Para fazermos aqui uma medição, tá? Medição de uma obra aí, vamos acessar aqui uma lista de clientes. Vamos pegar um cliente para teste. Vou pegar esse primeiro aqui para exemplificar. Vamos acessar a pasta dele, vir na questão de na aba de obras, escolher obras, clicar em gerenciar. Dentro desta obra, nós temos agora a aba medições, tá? A aba medições, ela traz todas as OS criadas. Então, antes de entrar no módulo medições, vamos aqui relembrar a questão da OS. Então, aqui em OS, dentro de uma obra, pode ter aqui diversas OS, né? E cada OS tem os seus produtos e serviços. Então, se eu acessar essa OS aqui, dentro dela aqui vai ter os produtos e vai ter os serviços. Vamos voltar aqui na OS. Tá? Então, aqui na aba OS tem todas as OS criada dentro de uma obra, que eu estou dentro de uma obra, dentro da pasta de um cliente. Então nós temos várias OS em uma obra. Essas OS, quando é criada, por padrão, ela vem com status de aberta, certo? Então toda a OS é criada, ela vem como aberta, tá? O que dá a entender? Uma OS aberta é uma OS que ainda está em transição, que ainda ela está em manipulação, tá? É uma OS que ela ainda pode estar sendo colocada a produtos, pode estar sendo colocada a serviço, é uma OS que ainda não foi finalizada. Porque depois que ela é finalizada, é feita a medição. Tá? E o ato de fazer a medição significa fechar essa OS, finalizar a OS. Significa ali que já está medindo, tá? Que já foi implantado ali esse produto e esse serviço na obra. Uma OS criada, ela pode ser alterada aqui para cancelada. Mas para mudar para finalizada, não vai ser mais permitido mudar manualmente para finalizada, porque agora entrou na parte de medição automática. O que isso quer dizer? Quando eu pego uma OS e eu faço a medição dela, ou seja, já foi implantado o produto e o serviço nessa obra, e quando eu faço a medição, automaticamente o status dessa OS ela é fechada. Tá? E uma OS fechada é uma OS que não pode mais ser manipulada, é uma OS que não pode mais ser acrescentado produtos, não pode mais ser acrescentado serviços, não pode mais fazer edição e alteração. Por quê? Porque ela já foi finalizada. Tá? Então a OS que é composta ali de produtos, que é composta de serviços, que foi feita a medição, significa que esse produto e esse serviço já foi entregue, já foi executado na obra. E uma vez um produto entregue e um serviço executado, não cabe mais vir aqui e excluir um produto, vir aqui editar um produto. Então, quando entrar dentro do OS que o status é fechado, não pode mais acrescentar produto e serviço e não pode mais editar o que já tem, tá? Porque já foi entregue ou executado. Então, nessa obra aqui, com todas as OS criadas, tendo em vista que ela tem produtos e serviços, vamos fazer a parte da medição. Então, suponhamos que algumas dessas OS já foram aí atendidas. O que é atendido? Os produtos já foram entregue, tá? Os serviços que estão nessa OS já foi atendido. A gente quer fazer a parte de medição. Quer fazer a medição, medir o que já foi implantado aí nesta obra. Para isso, a gente vai vir aqui na aba Medições, tá? Então, clicando na aba Medições, o que o sistema traz aqui? Ele traz aqui duas abas, tá? Então, dentro da aba Medições, ele traz aqui a subaba Medições geradas e gerar medição. Como no exemplo aqui não temos nenhuma medição ainda gerada, vamos clicar aqui em gerar medições, tá? Quando clicamos em gerar medições, note que ele traz aqui todas as OS, tá? Quais são as OS? Todas as OS dessa obra, que são essas OS aqui da aba OS. Tá? Então veja aqui, eu tenho aqui várias OS, tá? Então ele traz a OS, ele não vai trazer uma lista do conteúdo da OS. Ele vai trazer todas as OS, vamos voltar aqui em medição, na aba gerar medições. Ele traz todas as OS cujo status dela está aberto. Por que aberto? Porque é aberto porque significa que não foi fechado, não foi finalizado, não foi feita a medição. Então toda OS que o status é aberta, ele traz aqui dentro da aba de medições para poder fazer a medição e fechar esta OS. Tá? Então, deixa eu rolar essa página aqui. Ó. Ele traz todas as OS. Tá? Então, o que ele traz aqui? Ele traz aqui as seguintes colunas. Ele traz aqui o nome, ele traz o número da OS, tá? A opção aqui para selecionar, aqui eu vou selecionar dessa forma. Digamos que eu quero fechar essa OS, essa e essa. Eu vou marcar qual OS eu quero fechar. Ele traz aqui, desta OS aqui, ele traz aqui o valor total dos produtos dela, o valor total dos serviços dela, o status, que sempre vai ser aberto, e a data que ela foi criada. Traz aqui um atalho para você gerar esta OS. Então, deixa eu gerar essa OS aqui, eu clicando aqui nesse atalho.
ele traz um atalho para a gente gerar aquela OS individual, certo? Trazendo ali os produtos e os serviços dela e o valor total. Tá? Aqui nessa segunda coluna aqui, ele traz a opção para mim selecionar qual OS eu quero fechar. E aqui no topo desta página, lembrando que eu estou aqui na subaba 2 da aba medições, veja, tem medições, a aba que eu vejo os fechamentos e a aba que eu gero a medição. Tá? Então eu também tenho aqui um campo de consulta. Então eu posso pegar consulta por período. Digamos que eu quero pegar consulta aqui apenas do dia 19 do 7 de 2024, né? Só do 19, vou colocar só 19. Então eu vou filtrar e vou pegar as OS só do dia 19. Deixa eu filtrar isso aqui. Aí eu tenho apenas as OS que foi aí criada no dia 19. Então aqui eu consigo fazer um filtro por intervalo e se eu quiser eu posso vir aqui buscar todas, tá? Então a partir do ponto do princípio que eu quero filtrar apenas as OS do dia 19, eu vou colocar aqui ó, do dia 19 do 7 a 19 do 7. Posso colocar o intervalo que eu quero aqui e vou filtrar. Tá? Então eu encontrei 3 OS. Digamos que eu quero fazer a medição dessas 3 OS. O que eu vou fazer? Eu vou marcar elas e vou avançar. Quando eu marco algumas OS aqui e clico avançar, eu estou capturando, eu estou pegando a OS daqui e avançando para um próximo passo. Tá? Eu vou clicar em todas aqui para ver como que ficaria se eu colocasse bastante. Tá? Então eu vou rolar a página para baixo. Veja que o botão avançar, ele sempre vai estar abaixo das OS, tá? Ele sempre vai estar aqui abaixo da OS, sempre vai estar aqui embaixo da OS o botão avançar, tá? Então, independente de que filtro eu faço, de quantas OS eu vou selecionar, eu vou ter que rolar até aqui abaixo para mim conseguir avançar, tá? Para levar aqui adiante qual OS eu selecionei, tá? Mas eu poderia vir aqui e marcar várias. Eu posso vir aqui, digamos que eu quero marcar essa, eu quero marcar essa. Eu vou colocar algumas OS aqui e vou clicar em avançar, que é apenas teste, depois eu vou desfazer essa medição aqui. Tá? Então eu selecionei qual é essa eu quero fazer a medição, eu vou avançar. No próximo passo aqui, ele já me coloca numa página apenas com as OS que eu selecionei. Tá? Então o que ele traz aqui? Ele traz aqui o título, o módulo de medição, ele traz aqui, ó, eu estou medindo a OS do cliente CPRAG, tá? A OS é essa aqui, tá? A OS 3882-1705, que foi o título que foi colocado quando foi criada esta obra. Tá? Então é desse cliente pertencente a esta obra. Aqui ele me traz um botão que eu consigo voltar. Tá? Voltar, na verdade, eu estou cancelando a ação, eu consigo voltar lá dentro da obra onde que eu estava. Então, se eu clicar aqui nesse botão, eu vou voltar lá dentro da obra, já na aba medições. Tá? Então, eu vou clicar aqui em medições, clicar em gerar novamente, só para vocês entenderem que eu voltei lá. Então, deixa eu voltar ali abaixo de novo e selecionar, que eu tinha cancelado, né? Ok, essa quantidade está bom, vamos avançar novamente. Tá? Aqui ele traz o quê? Nesse campo aqui, ó, nome, descrição ou identificação. Então, o que, que esse nome traz? Esse nome aqui, ele é o nome do fechamento da SOS. Então, isso aqui é a minha identificação. Tá? Então, aqui é um campo texto, pode usar o que quiser. Veja, ele é um campo texto bem comprido. Eu posso usar o que quiser para referenciar essa medição. Lembrando que essa medição eu estou aglomerando estas OS, tá? Então eu selecionei aqui essas 6 OS para mim fazer um fechamento, para mim fazer uma medição. E aqui eu estou colocando o quê? Que nome que eu quero, tá? Por padrão, a gente configurou o sistema para ele trazer já uma frase aqui. Então ele sempre vai trazer assim, ó, fechamento de medição parcial da obra X, ou seja, da obra que é a obra que eu estava de verdade, e vai trazer esse nome. Mas não quer dizer que você não pode alterar. Você pode vir aqui, apagar esse texto, colocar o que quiser aqui, ou vir aqui e colocar qualquer complemento que achar necessário aqui. Tá? O importante é você entender que ele aqui é um campo texto, tá? E que ele já traz aqui pré-configurado, mas você pode alterar e fazer o que quiser aqui, que esse vai ser o nome do seu fechamento, tá? Então use aqui um nome ou descrição que você não vai se perder depois dos temas, tipo fechamento da fase número 1, o que quiser, coloca o que quiser. Fechamento da primeira parte da reforma, o que quiser. É o nome do fechamento desta medição, tá? Aqui nesse campo aqui, nós temos aqui uma data do fechamento. Tá? Então aqui, esse fechamento composto dessas OS, além do título, ele vai ter que data foi feito o fechamento.
Poderia pegar a data atual que eu estou fechando, que é agora? Sim, poderia, mas isso nem sempre pode ser viável para a empresa. Por exemplo, às vezes esse fechamento aqui, ele foi feito um fechamento, por exemplo, do dia 1º ao dia 15, que foi o fechamento que eu fiz ali o meu filtro na página anterior, ou seja, eu filtrei o OS do dia 1º ao dia 15, aí eu selecionei as OS que eu queria, eu avancei para o próximo passo, que é o passo que eu estou agora, mas a data de fechamento hoje é dia 27/5, tá? Então, na verdade, a gente quer fazer um fechamento do dia 15, não do dia 20, não do dia 25/7/2024, como é hoje. Então, aqui fica em aberto para você colocar a data de fechamento que quiser, tá bom? Então, quer deixar o dia atual? Nós configuramos que, por padrão, toda vez que você chegar aqui, ele já pega a data atual e coloca automaticamente aqui. Mas fique à vontade se quiser mudar a data de fechamento, tá certo? Então, vamos lá. Então, depois que eu selecionei qual OS que eu quero fechar nessa medição, tá? Ele me traz essa página, montando um título automático que pode ser editado, ele me traz montando uma data automática que pode ser trocada, e ele me traz aqui todas as OS que eu selecionei. Então, tá aqui ó, o número de cada OS, o nome de cada OS, tá? Esse nome é o nome que é usado quando cria OS. Para cada OS que foi selecionado e avançado para cá, ele traz o valor do produto, o valor do serviço, o status dela, que obviamente é aberta, porque se fosse fechada, significa que ela já tinha sido fechada anteriormente, é impossível fechar a mesma OS duas vezes, tá? Uma OS aberta só pode ser fechada, e uma OS fechada não pode ser manipulada, a não ser que a gente retorna para o status da aberto, que a gente vai ver mais à frente, tá? E a data que a OS foi criado, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu selecionei 6 OS. Mais aqui abaixo, nós colocamos aqui um campo de observação. Esse campo de observação aqui é um campo texto livre. Pode colocar qualquer informação aqui. Tá? Então, de repente, quer ponderar alguma informação relacionada a esse fechamento, a essa medição dessas OS. Aqui é um campo texto com a quantidade limitada de caracteres. Aqui é o espaço que você pode colocar o que quiser. Tá? Mas aqui abaixo, temos aqui uma confirmação. Então, por padrão, ele pega quem está logado no sistema. Nesse caso aqui, eu estou logado com a senha do usuário do João, autenticado com o usuário João. Ele traz aqui, eu, João Pedro, afirmo estar ciente das ordens de serviço selecionadas para este fechamento e compreendo que, ao confirmar, estarei encerrando a medição destas OS e alterando seu status para finalizadas, tá? Então aqui não tem como fechar acidentalmente, a pessoa tem que ler, ela tem que entender, ela tem que concordar. Se ela concorda que ela selecionou as OS corretas, tá? Se todas as OS que ela selecionou aqui está correta, ela vai continuar e vai marcar. Então eu vou marcar que realmente eu concordo com tudo isso, que eu quero que o meu título seja esse, eu quero que a minha data de fechamento seja, digamos, o dia 23, por exemplo. Já coloquei todo o meu texto aqui. Vou colocar texto de teste aqui para a gente ver depois ele funcionando aqui. Opa, perdi uma tecla sem querer aqui. Deixa eu desfazer. Texto aqui de teste, certo? E eu já assinei aqui e vou clicar em fechar, registrar o fechamento de medições, ou seja, eu vou fechar medições dessas OS, tá bom? E se eu quisesse ainda eu poderia cancelar. Se eu clicar aqui eu volto lá e cancelo tudo, mas eu vou clicar aqui em registrar o fechamento de medições. O sistema vai confirmar, agora você aguarda que ele vai te levar no próximo passo. No próximo passo, o que ele traz? Ele te traz novamente aqui na aba medições, tá? Ele te traz na aba medições aqui, certo? E na aba medições aqui, ele te dá aqui ele te traz já na primeira aba, tá? Então lembra que a primeira aba, que é medições geradas, ela não tinha nenhum conteúdo, mas agora ela já tem um conteúdo, ou seja, aquela hora eu vim aqui em gerar medição, eu selecionei qual OS eu queria, e agora na aba de medições geradas, eu já tenho a minha medição. Então veja só, essa é a medição número 1, esse número 1 é a nossa posição de memória no banco de dados. Isso é um número crescente, automático, tá? Que é intransferível e não reutilizável. Tá? Então vocês não têm domínio sobre esse número. Então essa OS é a número 1, ou seja, a posição de memória número 1 dessa OS. Tá? Fechamento de medição parcial, ou seja, aqui está aquele título que estava lá. Tá? Fechado por João, fechado nesta data. Tá? E lá no meu campo texto, texto de teste. Então entenda que esse fechamento ele está separado. Veja que nós temos aqui um título aqui em cima, só para você entender, tá?
como que está a separação disso daqui, tá? Então aqui nessa aba fechamento, veja, para esse fechamento nós temos a seguinte separação. Aqui em cima nós temos o título, tá? Que é o topo desse fechamento, tá? Veja que aqui os dados está o número da medição, tá? Veja que ele tem aqui, ó, o número da medição, veja que ele tem aquele texto que você definiu como título. Veja que ele traz aqui quem fechou e qual foi a data de fechamento, e aquele campo de observação, ele traz o texto aqui, tá? Isso é a parte do título. E aqui abaixo, ele traz aqui, deixa eu ver aqui, e aqui abaixo ele traz para a gente todas as OS que fez parte desta medição. Então, ele traz cada OS, tá? Com o número da OS, tá? Com o nome da OS, o valor total do produto da OS, o valor total do serviço da OS, lá na frente um subtotal, tá? Deixa eu exemplificar melhor isso daqui para você entender melhor, tá? Então ele traz aqui, ó, o número da OS, ele traz aqui os nomes da OS, aqui ele traz os valores do produto da OS, os valores do serviço da OS, aqui ele traz todos os subtotais, que é a soma do produto mais o serviço de cada OS, tá? Ele traz isso aqui. Ele traz ainda aqui o valor total de todos os produtos dessas OS somado, o valor total de todos os serviços dessa OS somada e o valor total do fechamento dessa medição. Tá? Então ele traz o total do valor dessas medições. Então esse aqui é o valor total do fechamento dessas medições destas OS que foram selecionadas. Tá? Então veja que eu tenho uma medição aqui perfeita de todas as OS. E essas OS que participou dessa medição, automaticamente ela teve seu status mudado para finalizada. Ou seja, quando eu clicar de novo aqui na aba gerar medições, essas OS elas não vão estar mais aqui, porque aqui só tem OS aberta. Depois eu vou mostrar elas como que elas ficaram, tá? E para essa medição aqui eu consigo fazer o quê? Clicar aqui em gerar um relatório. Eu consigo gerar um relatório aqui. Veja só, aqui nós estamos gerando um relatório no modo paisagem, porque é muita informação para gerar no modo retrato, tá? Então aqui nós estamos gerando aqui um relatório que traz aqui os dados da empresa, os dados do cliente, traz aqui qual obra ela pertence, relatório de medição, traz aqui que período está sendo gerado, traz aqui os dados da medição e todas as OS que fez parte dessa medição e todos os números aqui de formas aqui individuais, aqui tudo separado por produto, serviço e total. Então nós temos uma medição. Agora vamos voltar aqui, por exemplo, no campo OS, só para você entender isso aqui, no campo OS, e vamos ver aqui. Veja só, nós temos várias OS abertas. Então se eu rolar lá para baixo, veja só, aquelas OS que eu selecionei nesse teste, que são essas primeiras, veja só, agora elas estão com o status de finalizada. O que isso significa? Que toda vez que a gente seleciona a OS e coloca na medição, automaticamente ela é finalizada. Ela automaticamente é finalizada. Mas isso não criou uma trava no sistema. Então a gente conseguiu construir de forma dinâmica que fica muito fácil a manipulação. Tá? Que fica muito fácil essa manipulação. Então, se eu pegar, por exemplo, eu vou pegar essa OS aqui de baixo, que está o status finalizado, e eu entrar aqui no gerenciamento dela, olha só no gerenciamento dela, ele me trouxe os dados da OS do produto aqui, mas aqui na aba ação eu não tenho o produto editar e nem excluir. Mas por que eu não posso editar e nem excluir um produto ou um serviço dessa OS? Porque ela é uma OS finalizada. Uma OS que já foi finalizada, você não pode ter o direito de editar e manipular dados. Tá, mas e como que eu faço se realmente faltou alguma coisa? Bom, se faltou alguma coisa, você vai ter que voltar aqui nessa OS e mudar o status dela, tá? Mas o que acontece se eu mudar o status e voltar aqui em aberta? Se eu voltar para aberta e eu clicar em salvar? Vamos entender passo a passo. Primeiramente, se eu ir lá no meu relatório de medição, em medições geradas, vamos pegar aqui a OS que já foi gerada, essa de R$ 2.000, que é a OS número ID 45. Veja, essa é a OS número ID 45. Então, digamos que alguma coisa aconteceu, tá? E essa OS não poderia ser medida, alguma coisa tem que ser manipulada tanto no produto, tanto no serviço. Você não vai ter uma amarração em cima disso. De forma muito simples, você pode reverter essa situação. Então, para você desfazer a medição desta OS, simplesmente você vem em OS, procura a OS número 45, tá? Tá aqui a OS número 45, eu vou mudar ela para
aberta. E vou clicar em salvar. Veja só, a OS 45 agora, ela é uma OS aberta. O que isso significa? Isso significa que ela saiu automaticamente do módulo de medição. Se eu voltar em medições, procurar medições, veja, a última é 44, ou seja, tudo de forma automática. Então, quando você pega o OS e fecha, ela é automaticamente abaixada para finalizado. Mas, se você tiver que manipular o OS e mudar você vai ser obrigado a mudar o status para aberto, porque o OS fechada você não pode manipular, tá? Certo? Então, voltou para aberto, automaticamente é cancelada a medição dela. Uma vez cancelada a medição, é obrigado a fazer a medição novamente. Tá? Então, se eu voltar aqui em OS agora e eu rolar a página até abaixo, veja, as OS que estão finalizadas, elas nem têm a opção de excluir. Veja só, elas não têm a opção de excluir. Tá? Então, só essa aberta que pode ser excluída. Por quê? Porque não tem como você pegar uma OS, gerar a medição, medir falando que o produto e o serviço foi entregue e executado, e depois vir aqui excluir ela do sistema. Aí vai corromper dados aí, arquivos, tá? Então, OS finalizada, a única coisa que pode ser feita é mudar o status para aberto novamente, que automaticamente quer dizer cancelada a medição, ela não pode ser eliminada do sistema. Vamos agora gerar mais um fechamento, para a gente entender como que fica quando tem mais de um fechamento. Eu vou clicar aqui em gerar medições, tá? Medições, eu vou clicar aqui na segunda subaba, que é gerar uma medição, que aqui eu consigo ver as medições, e aqui eu vou clicar em gerar outra medição. Aqui eu só vou ter disponível aqui OS que o status está aberto, então aquelas que é finalizada nem aparecem nessa lista aqui mais. Vou pegar qualquer uma, mas eu vou pegar aleatoriamente aqui algumas aqui. Pronto, peguei algumas aqui, da 45 ou 50, e eu vou clicar em avançar, ou seja, eu separei qual OS que eu quero fazer o fechamento. Essa daqui, eu vou colocar aqui na descrição teste 002 para a gente mudar lá. O texto eu vou deixar aqui qualquer coisa aqui. Eu só vou clicar em concordo aqui e vou clicar em registrar mais um fechamento. Bom, simples assim, com 2 passos você cria. Veja, agora eu já caí na aba medições, dentro da primeira subaba, que é medições geradas. Veja, agora eu tenho 2 medição. E veja como que mudou essa estrutura aqui. Nessa estrutura aqui, eu tenho aqui, ó, a medição 01 com as OS dela, certo? E eu tenho aqui a medição 02, que é essa última que eu medi, ou seja, as últimas medidas ficam no topo da lista, e abaixo dela eu tenho o quê? As OS dela. Então veja só, eu tenho aqui 2 grupos de fechamento separado por um título aqui bem forte, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho separações, veja, eu tenho aqui, ó, o primeiro título de medição, ele é referente a esses dados, ele tem essas OS, tá? E o segundo título aqui, que é a medição 1, eu tenho essas informações e aqui estão os produtos delas. E obviamente aqui embaixo eu tenho o valor total das duas somadas, tá? Então quando eu venho aqui em cima e eu busco por período, dentro do período ele vai me encontrar todas as OS. Então você quer, por exemplo, uma OS do dia A ao dia B, você vai trazer aqui todas as medições. Então, cada processo é um fechamento e cada fechamento vai ter N OS, ou seja, a quantidade de OS que você selecionou. Então, se você chegar aqui dessa forma e mandar imprimir isso daqui, ele vai imprimir um relatório de fechamento de OS contendo as duas. Veja, ele contém aqui o primeiro fechamento, que vem até aqui com os produtos, né? E ele contém aqui, tá, a outra medição, que vem aqui os produtos dela. Os produtos não, as OS que tem dela. E quando você quiser não fazer o filtro por período, e sim gerar o relatório por medição. Eu quero gerar só da medição número 1. Tá? Sabendo que a medição número 1 é composta dessas OS. Você, em vez de usar o filtro por período, usa o filtro aqui, ó, ID da medição. Tá? Então tá aqui, ó, você pode usar o ID da medição ou deixar 0 para trazer todas. Então digamos que eu quero apenas gerar um PDF da medição número 1, que é essa medição que tem 6 OS. Eu vou vir aqui, vou colocar o número 1 e vou clicar aqui, né? Eu vou clicar aqui em buscar, tá? Então eu vou buscar, pronto. Ele me trouxe agora apenas a medição número 1, que é composta destas OS. E aqui ele já me trouxe o valor do produto, o valor do serviço e o valor do fechamento dela. Se eu gerar agora um relatório, eu tenho só um PDF da medição número 1. Então veja como ficou dinâmico. Aqui você pode buscar as suas medições. Agora eu vou clicar em buscar todas para voltar. Ok. Para buscar todas, eu vou tirar o número 1 daqui, vou filtrar, ele já trouxe todas.
Tá bom. Então veja só, se eu buscar por período, ele vai encontrar todas que encontro nesse período. Então sempre o que eu tenho na tela é o relatório que eu vou imprimir. Tá? Então faço o filtro, monto o que eu quero na tela e mando imprimir. Se eu quiser buscar apenas a OS número 2, eu coloco o número 2. Quando eu preencho um número diferente de zero nesse campo, ele ignora o período, ou seja, ele está me trazendo aqui diretamente pelo ID e ele ignora o período. Então eu quero o número 2, ele vai me trazer apenas o número 2. Aí eu gero um relatório, eu vou ter aqui um relatório apenas, tá? Apenas do número 2 aqui, da medição número 2, né? Porque cada medição ganha um número aqui. Ok? Busquei todas aqui, tá? Então o que nós entendemos aqui? Primeiro ponto. Todo OS quando cria, o status dela é aberta. Não existe forma de fechar manualmente, tá? Para fechar um OS tem que ser feita a medição. Vem em medições, ele só traz o quê? A aba medições já geradas ou gerar medição. Clicou em gerar medição, ele só traz OS que o status é aberto. Então, todo OS com o status é aberto, eu posso marcar, que é o ato de falar, eu quero fechar essa, quero fechar essa, quero fechar essa. Marcou todo OS que quis, rola até lá embaixo, clica avançar. Clicou avançar, pode ficar à vontade para trocar o título, pode ficar à vontade para colocar a descrição, assina e fecha. Depois, uma vez fechado, deixa eu voltar aqui. Uma vez fechado, essa OS automaticamente ela foi fechada. Então, se eu volto aqui, o status dela é fechado. Então, se eu ir lá embaixo e pegar as fechadas, veja, as fechadas aqui do lado direito, veja só, elas nem têm o botão excluir, tá? Por quê? Porque o status dela é finalizada. Veja, a primeira ali que está aberta tem o botão excluir, o resto não. E se eu entrar em uma finalizada e entrar aqui, ela também. Opa, deixa eu voltar aqui. E se eu entrar em uma que está finalizada, ela também não vai ser possível excluir, tá? Então, se eu voltar aqui e clicar em gerar uma que já está fechada, o produto dela não tem como editar e nem excluir, porque uma OS fechada você não pode manipular. E se você tentar cadastrar um produto ou um serviço a mais dentro de uma OS que já está fechada, quando você cadastrar, ele vai dizer que não pode. Não pode porque ela está fechada. O que eu tenho que fazer? Abrir novamente. Abrir significa cancelar a medição. Eu pego de fechada, ou eu vou para aberta, ou eu cancelo o S, ou eu mudo para aberta, significa cancelar a medição. Uma vez cancelada a medição, ela volta a ficar solta aqui de novo dentro da aba OS e ela volta a aparecer aqui na aba medições, em gerar medição, para você em outra situação poder selecionar novamente e gerar uma outra medição. Ah, mas eu selecionei 5 OS e fiz a medição. Uma delas eu tive que voltar a abrir para mim poder fazer a alteração. E agora eu quero fazer a medição dela junto com as 4 que estavam medidas. Não é possível. Então, se tinha 5 OS na medição, se tiver que voltar a medir as 5 junto, volta as 5 OS para aberta, ou seja, cancela toda a medição dela e depois faça a medição novamente. Tá? Então nós temos aqui de forma bem simples, tá? Em medições geradas eu consigo filtrar diretamente pelo número ou por período, tá? E clicar em filtrar, aqui eu filtro, tá? E quando eu tiver algum filtro aplicado, se eu quiser voltar todas, eu clico em voltar todas e exatamente o que você tem em tela é o que você imprime. Então se eu tenho os dois, eu tenho aqui, ó, um fechamento aqui e outro fechamento aqui, cada um com as suas OS, tá? É isso que eu vou imprimir. E se eu quiser fechar uma direto, eu vou vir aqui filtrar e vou ter unicamente ela na tela. E voltando aqui na primeira aba, que é a aba de dados, veja que nós estamos entre abas, voltando na aba de dados aqui, eu vou atualizar essa página. Tá? Sempre depois que fazer lançamento é bom dar um refresh na página. Eu tenho aqui algumas informações. Tá? Então eu já tenho aqui um total de despesas, tá? Ou seja, todas as medições que foram realizadas, tá? A soma dos produtos e dos serviços dessas medições entra como se fosse despesa da obra. Então são despesas, são itens, valores, tá? Que a empresa já gastou. Então nós temos aqui um total de despesas de R$ 26.891,35. Nós temos aqui o valor bruto informado da obra, que dá de R$ 4.728.528. Aqui é o valor bruto. Então, nós temos aqui o valor de despesa e nós temos que essa obra aqui tem um valor líquido neste valor. Aqui no gráfico, nós temos aqui bruto e líquido. Tá? Então, nós temos aqui o valor de lucro, quer dizer, nós temos aqui o valor de lucro e aqui o valor de despesas. Tá? Então, nós temos aqui 90, por enquanto, tá? 94,4, tá? Do valor líquido ainda está preservado ainda aqui nesta obra. Tá? E nós temos aqui que
nem consigo colocar o mouse aqui, apenas 0,6% até o momento de despesa, tendo em vista que a gente deu baixa apenas algumas medições. Então, a cada medição realizada, é manipulado esses dados aqui, mas não só medição. Quando eu venho aqui gastos e eu registro gastos, também, esse gasto também, ele é computado aqui nas despesas e faz alteração aqui do valor líquido que realmente está sobrando na obra e também faz alteração aqui desse gráfico aqui de lucro e despesas, tá bom? Então aqui finalizamos aqui a explicação, como vai funcionar essa questão de medições. Esse é um módulo que já está pronto, disponível. Tá? Só vou fazer o reset dessas informações aqui. Tá? Isso aqui é tudo individual, por obra e por OS. Tá bom? Até mais, até a próxima.